Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos à Universidade Federal do Paraná. A vice-reitora em exercício desta universidade recebe a todos para a cerimônia de congregação do setor de Ciências Jurídicas em homenagem ao professor Carlos Eduardo Manfrini Rapner. Compõe a mesa diretiva desta solenidade a vice-reitora no exercício da reitoria da Universidade Federal do Paraná, professora doutora Graciela Inês Bolzon de Muniz, a diretora do setor de Ciências Jurídicas, professora doutora Vera Caran de Chuiri, a vice-diretora do setor de Ciências Jurídicas, professora doutora Maria Cândida Pires Vieiras do Amaral Kreutz, a chefe do Departamento de Direito Privado, professora doutora Kátia Kozik, homenageado pelo setor de Ciências Jurídicas, professor doutor Carlos Eduardo Manfredini Rapner. Gostaríamos de agradecer a presença dos demais servidores docentes, técnicos, administrativos, familiares e demais convidados. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Edson Isfer, que também fará a leitura da homenagem. Novamente aqui, cumprimento nossa vice-reitora, em nome de quem eu cumprimento a todos os presentes. E é uma satisfação estarmos presentes aqui nessa homenagem ao Carlos Eduardo. E eu gostaria de fazer um cumprimento especial à Adriana, porque certamente se o Dado, e eu vou tratá-lo de Dado nesse momento e não de Carlos Eduardo, porque acho que esse é um momento de homenagem, não ao advogado, ao professor, em que pese estar usando a palavra em nome da congregação. Eu vou fazer o uso da palavra em nome do Edson Isfer, professor de uma cadeira de Direito Empresarial, amigo do Carlos Eduardo e amigo de todos os demais professores que têm no Carlos Eduardo um grande amigo. Então, Dado, receba essa homenagem em teu nome e em nome da Adriana, que certamente compõem com você este elo que faz com que o Dado tenha a estabilidade para estar conosco todos os dias nesta faculdade, com a alegria, com a felicidade, com a satisfação suficiente para que todos nós possamos ter um proveito desta participação do Dado. O Dado formou-se em 1983 aqui, nesta casa. E, por uma curiosidade, começou a dar aula já, ou antes de começar, antes de ter se formado, porque já estava auxiliando os professores nesta labuta diária que é o lecionar. E lecionar é algo que se faz por prazer, porque ninguém leciona porque é obrigado, ninguém leciona porque é imposto por um dever ou por um salário. Quem leciona, leciona por amor. E certamente o Dado está aqui por amor a esta casa e viveu esses 36 anos por amor a esta casa. E nela se graduou e permaneceu durante esse tempo todo, e eu comecei a pensar nesse tempo e comecei a imaginar o que é que eu poderia falar desse convívio, especialmente depois de ter sido convidado pela professora Vera a fazer essa homenagem. E comecei a me lembrar do tempo em que eu era baixinho, gordinho, e nadava no Clube Curitibano, e o Dado era bonito, alto, e jogava vôlei. Eu tinha uma inveja dele, ele já fazia um sucesso com as meninas, e eu não fazia nada, porque enquanto ele já pulava, eu estava embaixo da água. Então, desde aquela época, eu encontrava com o Dado, ele fazendo sucesso, como ele faz sucesso até hoje, aqui dando as suas aulas.
Depois, a vida foi progredindo, nós fomos caminhando, e eu vim encontrar o Dado na Avenida Cândido de Abreu. Cândido de Abreu tinha sido reformada, tinha sido reestruturada, começaram a construir alguns prédios lá, e o Dado fez o seu primeiro escritório de advocacia, creio que tenha sido o primeiro escritório de advocacia, né, Dado? Na Cândido de Abreu. E eu tinha me formado também no mesmo ano, e fomos lá para o escritório de advocacia. Inveja de novo. O Dado cresceu e foi para Lisímaco Ferreira da Costa. Casa enorme, bonita, cheia de mármore. E eu continuava lá no meu escritóriozinho, dentro de um conjunto alugado. As coisas continuaram, nós fomos caminhando, fomos andando, e passaram alguns anos, e eu vim por um concurso ser aprovado para lecionar aqui na Universidade Federal do Paraná. Encontro o Dado de novo. Está ele aqui já, lecionando, e sou recepcionado muito calorosamente por esse querido, por esse dileto amigo, na casa, que era a casa do Dado. Não era a minha casa, eu não estudei aqui, mas ele me fez sentir em casa nesta universidade. Por quê? Porque, como disse o Marçal, o Dado tem esta característica de acolher as pessoas, de ser amigo, de traduzir em amizade a sua forma de ser. Então, ele me acolheu nesta casa, e eu me senti, desde o primeiro dia que ingressei nessa universidade, me senti absolutamente em casa por conta deste grande amigo que foi o Carlos Eduardo. Passados os dias, alguns anos, e nos encontramos nas piscinas. Já eram as piscinas dos nossos filhos. Estavam lá as meninas do Dado e da Adriana, e os meus filhos nadando juntos. Gritamos muito na beira das piscinas. Acompanhamos muitas viagens. Fomos em muitos hotéis, restringindo a fuga das crianças de dentro dos quartos. Tínhamos que ficar nos corredores, nos revezando, para que as crianças não debandassem e não fossem invadir os quartos uns dos outros. Era o Dado pai, a Adriana mãe, e eles eram absolutamente rígidos, mas de uma amorosidade, de uma sensibilidade que poucos pais certamente teriam condições de ser. Eu convivi com isso, senhores, convivi com isso na beira das piscinas e convivi com isso nas viagens, nos hotéis, e isso foi marcante em nossas vidas. Fomos, continuamos, e tive o prazer de ter a Luísa como minha aluna. O resultado espetacular da educação do Dado e da Adriana. Espetacular pela forma de ser, pelo jeito, pela educação, pela atenção e pela propositividade na sua atenção aqui na universidade. Então, o Dado que eu vejo hoje, meus amigos, é um vencedor na advocacia, um vencedor no magistério e um vencedor como pai. Parabéns, Dado. Muito obrigado por ter estado e estar entre nós. Convidamos, nesse momento, a vice-diretora do setor de Ciências Jurídicas, professora doutora Maria Cândida Pires Vieira do Amaral Kreutz,
para fazer a entrega da homenagem ao professor Dr. Carlos Eduardo Manfredini Rapner. Ouviremos, nesse momento, o homenageado professor Carlos Eduardo Manfredini Rapner. Pode deixar isso aqui embaixo. Pode deixar. Meus amigos, é difícil que eu dê a essa solenidade, muito embora estejamos diante da vice-reitora, que nos honra com a sua presença, com a diretora da Faculdade de Direito, com a vice-diretora, com a Kátia, sem chamar vocês só pelo primeiro nome. Eu não me sinto animado no meu último dia a chamá-los pelos títulos tão imponentes que têm todos para oferecer. Luiz Daniel, Marçal, Edson, Luciana, acertei. Rodrigo, Casilo, João Gualberto, Luiz, o meu ex-presidente, mais um ex-presidente, Eduardo Alberto, outro ex-presidente do Instituto, Lúcio Glombe, Assis, a Rogéria há pouco estava aqui, Nalim, Pianoski, Celso, Rodrigo, que me surpreende com esse espetacular presente, que é organizar o livro, Sandro, e, por último, mas não sem o mais importante agradecimento ao Tarcísio, que me deu hoje a oração mais emocionante que recebi. Chamo todos pelos nomes, porque na saudação que deveria fazer, seria de mim cobrada uma formalidade. Eu não tenho condições de me portar de modo formal. Se o Marçal acertou, que a gente sempre teve uma relação de amizade, apesar da distância, movida pelas coisas do coração, ele também acertou em destacar que o meu apego é em relação aos meus amigos, e eu os defendo acima de tudo. Não tenho ânimo para defender quem não esteja ao meu lado, e assim faço, e assim fiz durante toda a minha vida. Mas eu quero também fazer uma referência um pouquinho localizada. Eu tenho que agradecer ao Instituto dos Advogados e aos meus amigos do Instituto dos Advogados, aos diretores do Instituto dos Advogados que sempre estiveram ao meu lado. Agradecer a presença dos meus ilustres pares de departamento, Márcia Carla, está aqui a Márcia Carla, o Edson, o Carlos Joaquim, que não vi, o Marcos Wachowski, o Luiz Daniel, que é o mais novo deles. Eu procurei, na hora que eu organizava, a velha guarda, que era o Marçal, o Edgar, o Assis, e eu me integro a essa velha guarda, né? E agora a galera que está, os mais jovens, né? Que estão por aí tocando a nossa disciplina. Os funcionários da faculdade que sempre cuidaram de mim desde o começo, e cumprimento que faço na pessoa da Cláudia. Sempre foi acolhedora, não houve um momento em que a Cláudia não tenha cuidado de mim aqui na faculdade. Os demais professores, todos, eu tenho a alegria de ter entrado nessa faculdade e saído dessa faculdade, estar saindo da faculdade, sem nunca ter brigado com ninguém. Não tive nenhuma espécie de aresta. Tenho amigos, deixo amigos, continuo tendo amigos fora da faculdade. Os meus alunos, né? Todos eles, ao longo de tantos anos, eu tenho que agradecer a presença deles, alguns deles aqui, a maioria deles não está porque estão fazendo uma prova da Betina, que
que não estava aí. Se a Betina tivesse, a Betina está viajando, mas se ela estivesse aí, ela liberava a prova, não é possível. Tinha que ter deixado os meus alunos virem aqui. Ontem e antes de ontem fizeram surpresas que conduziram o meu médico cardiologista ao prêmio Nobel, porque eu não quase morri do coração umas 10 vezes, e dentre elas, quando a turma se reuniu para dizer-me nome da turma de 2019 e 2020. Os advogados, meus amigos do César, que estão aí prestigiando essa solenidade, mas eu quero saudar as advogadas e os advogados presentes, nas pessoas dos meus queridos irmãos de escritório e sócios e amigos e advogados com quem diuturnamente eu trabalho. Há uma outra e mais, talvez, significativa, necessária referência de agradecimento que passa pelo meu coração, não é? A Adriana, o Tiago, a Luísa, a Fernanda e a Paula fazem parte dessa trajetória. Elas passaram, e o Tiago não está aqui agora, está na Alemanha, mas acompanhando de perto tudo o que eu posso explicar que passei aqui na faculdade. Elas aguentaram o chato. Eu acho que eu sempre fui o mais chato dentro de casa, mas a faculdade, nos momentos mais duros, contribuíram um pouco. Quando nós tínhamos que... Quem de vocês já ficou feliz um dia e disse para a esposa ou para as filhas: oba, que bom, hoje é dia de corrigir 150 provas, não é? É uma alegria isso, né? E elas sofriam um mau humor de corrigir as provas. E também uma saudação a todos os demais, as autoridades presentes, as senhoras e os senhores. Eu realmente, o Edson falou, nós somos amigos desde meninos. Eu comecei a dar aula aqui na faculdade de um modo quase cômico. Eu passei nesse concurso de monitoria, fiz um quadro do que eu iria fazer ou deixar de fazer e impressionei os então professores, que gostaram. Eu acabei ganhando o concurso de monitoria, para que, praticamente 1 ou 2 meses depois, um dos professores da casa, que podem me amarrar, e eu não vou dizer nunca quem é, disse que estava com um problema na voz, e não podia falar e que não podia dar aula. E aí eles falaram: olha, o negócio é o seguinte, você é que vai dar aula para o 4º ano de prática comercial, ensinar a fazer contrato social, contrato de sociedade em conta de participação, e assim fui. Depois, professor Malhadas, ninguém queria dar aula no outro prédio. Quem é que vai dar aula lá no outro prédio? Eu falei: eu vou, pode deixar. No outro prédio, na época, as disciplinas de direito do lado da reitoria estavam no nosso departamento. E era o chefe do departamento. Ninguém queria ir dar aula. Aquilo era quase uma captis diminúcio, né? A pessoa ia com uma diminuição de capacidade para dar aula. Não, eu vou. O ideal é legislação social, instituições de direito privado, instituições de direito público, sem ser professor. Aí, na época, tinha concursos, eu precisava mostrar que eu tinha dado aula. O professor Malhadas me deu uma certidão que eu tinha sido... Não tinha nem o título, acho, mas era professor voluntário colaborador. E assim, eu ganhei um título para apresentar nos concursos que eu ia fazendo, que eu tinha sido professor voluntário colaborador aqui na faculdade. E aí fiz o concurso aqui na Faculdade de Direito. Foi bem difícil, porque nós já estávamos numa época em que falar em ser professor significava falar: eu só aceito ser professor se eu passar num concurso. Eu tenho que passar num concurso. E abriu o concurso. O nosso departamento foi um dos primeiros que se apresentou a: nós vamos compor os nossos quadros com concurso público. E eu me submeti a um concurso público. E esse concurso foi nessa sala, nesse salão nobre. E tive a honra de participar desse concurso com outros colegas muito queridos, hoje amigos, e tive a sorte de, dos 11 que se inscreveram, eu ter me sagrado numa conta milimétrica vencedor desse concurso. A minha vida na faculdade, ela não pode ser... ela não vem acompanhada de absolutamente nenhuma lembrança negativa. Mas eu tenho
uma particular situação que eu me sinto obrigatoriamente motivado a falar. Há uns 8 ou 10 anos atrás, eu já não aguentava mais a faculdade. Eu realmente estava cansado. Eu chegava em casa cansado. E me lembrava de uma história. Uma vez me convidaram para fazer um curso de pós-graduação, lato sensu, em Blumenau, sobre contratos empresariais. E, não, você organiza? Claro que eu organizo. Eu liguei para o Marçal. Não sei se você se lembra disso. Falei, Marçal, estou fazendo um curso, uma coisa legal, é só 3 finais de semana. Lá em Blumenau, você chega lá da aula, chega sexta-noite, fica no hotel, dá aula na sexta-noite, sábado de manhã e vem embora. Daí eu falei. E o Marçal, no telefone mudo, ele falou assim para mim, terminou? Eu falei, terminei. Não. Não. Mas por que não, Marçal? Porque vai acontecer o seguinte, Dado. Eu vou chegar lá, vou começar a falar, 3 minutos depois que eu começar a falar, vai vir na cabeça, o que eu estou fazendo aqui? E aí tenho que passar mais 3 finais de semana indo para Blumenau, dando aula da pós-graduação que eu nunca tinha que ter aceito. Então, não, já me aconteceu isso. Pois eu estava assim. Não, eu não aguento mais a faculdade, estou cansado. Não que eu tivesse algum sentimento negativo, mas estava cansado. E aí a Fernanda passou no vestibular. Aí, mas não posso dar aula para minha filha, não posso. Como não pode dar aula para tua filha? O Faquinho não dá aula para a Melina? O Maneco não dá aula para a Vitória? Você tem que dar aula para. Mas, Adriana, não é fácil. Não é fácil. Eu dependo da professora Márcia Carla. Aí a professora Márcia Carla falou, Dado, tá bom. Quem que é? A Fernanda? Passou, passou, tá bom. Eu vou para a noite, eu dava aula à noite. E ela veio dar aula de manhã. Dei os 2 anos de aula para a Fernanda, passou a Paula. Márcia, o que foi? Mas seguinte, passou a Paula agora. E nisso eu fui ganhando fôlego, como se o meu balãozinho de oxigênio fosse aumentando. E babá. Aí, 2 anos depois, passa a Luísa e entra no vestibular da faculdade. E eu chego assim e falo, Márcia, eu já sei eu já sei o que vai acontecer e tal, mas eu topo, mas você tem que me prometer uma coisa. Pois não, Márcio, o que você quiser, agora eu vou terminar meu ciclo na faculdade, que você não tem mais nenhuma filha para passar na faculdade. E assim foi. E eu fiquei mais todo esse tempo na faculdade até completar o tempo necessário para, me aposentar, e que foi o que efetivamente aconteceu. Essa era uma referência. Segunda, eu fui um tipo totalmente diferente de professor, uma geração ensanduichada. Hoje, os meninos que me antecedem, que se seguiram a mim, já não começam a dar aula sem antes terem feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, escrito 5 livros e 77 artigos em revistas qualificadas e tudo. Eu não tive condições de fazer isso. Eu até tentei, mas a minha família cresceu. Eu nunca reclamei dos meus vencimentos aqui na faculdade, mas declaro, como tantos poderiam fazer, terem sido sempre insuficientes para sustentar uma família de 4 filhos e a advocacia foi a forma pela qual eu sobrevivi e venho vivendo até hoje. Portanto, eu não fui o professor que esta faculdade gostaria ou imaginaria que eu pudesse ter sido. E por isso eu, de certa forma, fui um peso, porque eu não escrevi os artigos que eu precisava ter escrito. Eu não tive condições de me dedicar às publicações anuais que deveria fazer, e certamente, para o desgosto ou para o desespero do Faquin, que à época trabalhava muito para a pontuação que tínhamos, ele não podia contar comigo, porque eu não tinha produção suficiente, eu tinha que trabalhar. Mas eu não era um bicho isolado, porque eu, de certa forma, me espelhava nos grandes nomes desta faculdade do passado. Eu aprendi o que aprendi com a experiência de quem trazia para dentro da sala de aula
aquilo que tinha dentro dos seus escritórios, dos seus gabinetes de juiz, de procuradores, dos gabinetes do Ministério Público, das delegacias de polícia. Daí o Azor, que não nos deixa... Assim eu era professor. Eu trazia a experiência da sala de aula, as confusões que haviam num pequeno escritório de advocacia. E, dessa maneira, eu achava que contribuía. E não consegui fugir muito dessa condição a qual fiquei. Mas o Carmona já foi embora. Para concluir, 2 aspectos rápidos que eu queria fazer referência. Primeiro, é de fato um rito de passagem. Mas eu não escondo de ninguém a minha origem. Alguns de vocês sabem, como outras tantas milhares ou milhões de famílias que existem neste sul do Brasil, não é? Viemos de gente que chegou a esse país sofrendo. Vieram em navios, vieram em condições precárias. Alguns dos nossos antepassados, especialmente dos meus, com números gravados no braço, porque entraram em campos de trabalho forçado e de lá saíram vivos. Outros não tiveram a mesma sorte. Os Manfredini vieram de navio, da Cruz Vermelha, em condições precárias, alguns nem chegavam aqui. Eu sou neto, bisneto de imigrantes, como tantos outros que estão por aí. E, curiosamente, quando eu pensava o que será que eu vou falar nessa reunião surpresa, que graças a algumas queridas amigas me mandaram mensagens acabando com a surpresa que o Tarcísio tentou fazer, porque, desculpe, não vou poder participar da homenagem que vão ter, vou fazer para você. Então, ela deixou de ser surpresa, não é? Mas o que eu poderia falar? E coincidiu que no domingo, 29... Rosh Hashanah, por acaso, o sobrenome Rapner é judeu. Dia 29, o Papa inaugura na Praça São Pedro uma escultura de um canadense, uma escultura de 6 metros de altura, de um canadense chamado Timothy Schmalz. E essa escultura é a escultura de um barco repleto de imigrantes. O primeiro deles, um judeu racídico. Do lado, uma polonesa fugindo do regime comunista. Do outro lado, uma síria perseguida pela guerra civil. E essa imagem representa tudo quanto o passado me traz ao coração e tudo quanto hoje nós vemos no mar Mediterrâneo, naqueles pequenos barcos de borracha, nas pessoas caindo no mar, sem que alguém os acolha, os países da Europa brigando para não recebê-los. Eu não quero essa gente na minha terra. E quando os meus antepassados refugiados entraram nos navios, ou para fugir da Alemanha nazista, ou para fugir da pobreza que lá estavam, chegaram aqui no Brasil e foram recebidos de braços abertos. Eu sou parte dessa herança benévola, desses braços abertos que o Brasil teve naquela época. E hoje a gente vê que as pessoas não querem receber os imigrantes. São mortos de fome. Estão desesperados, não têm o que comer, como o meu avô não tinha o que comer, como o meu bisavô não tinha o que comer. E lá está a estátua. Essa estátua ela tem sobre si 2 asas, que o artista imaginou ser as asas de um anjo, querendo dizer que dentre os refugiados e dentre os imigrantes, havia aqueles que, mesmo sem sabermos, eram anjos. E ela vem escrita com uma citação de Hebreus, do Novo Testamento, dizendo: vocês nunca se esqueçam da hospitalidade, porque dentre tantos que estão dentro desse barco, alguns são anjos. E esses anjos é que iluminam, trouxeram o bem para todos nós, que pudemos sobreviver a isso. Alguns são anjos. Essa é, na verdade, a minha imagem da faculdade. A faculdade é este grande barco,
repleto de gente com coração esperançoso de encontrar uma terra nova, promissora, felizes, e outra gente acabrunhada neste barco, desesperada porque não sabe o que vai acontecer do outro lado da travessia. Pode ser que não tenhamos oportunidade de trabalho para tantos que nós estamos hoje ensinando. E esse barco vai e volta. E nós, como professores, levamos essa gente e trazemos essa gente. Às vezes atracamos. Alguns entram, alguns saem. Mas não desaparece essa ideia de que ali há migrantes. Migrantes em direção ao mundo melhor, ou sonhando com um mundo melhor. Imagine vocês que têm casa, comida, põe uma malinha debaixo do braço, se metem num navio, vão parar numa terra que nem sabe o que tem lá. Era assim que acontecia. Assim começou a minha vida. E assim é a faculdade de Direito. E eu me permito, antes de ler a oração, que preparei aos meus alunos, que depois vão ouvi-la de outra forma, a exibir para vocês como tudo começou. A minha família começou com esse objeto. Essa é a tesoura de alfaiate que o meu avô trouxe na bagagem, como o avô do Tarcísio Alfaiate também trouxe na bagagem. Essa é a relíquia da minha casa. Eu não sou de uma família outra que não aquela que pega e manda polir a tesoura do seu próprio avô. E diz, olha que linda que era. Ele cortava pano, com isso ele pagou os estudos dos meus pais, do meu pai, pagou os estudos do meu tio. Esse é o navio que o Papa abençoava e dizia, nós não podemos deixar de não chorar, nós temos que chorar com isso, nós temos que nos indignar com isso, porque nós somos um pouco disso, nós somos polacos, nós somos ucranianos, italianos, nós somos alemães, ucranianos, de onde quer que tenhamos vindo e para onde vamos, e esses são os meus alunos. Quando eu digo vou embora da faculdade, eu não estou indo embora, eu atraquei o meu navio, outro vai tomar conta desse navio, outro vai dar esperanças nesta bússola que o navio aponta. E termino deixando cair metade dos papéis que eu trouxe, porque vocês imaginam a emoção que não tenho nesse momento, não é? Com a habilidade com as mãos é uma das coisas que os Manfredini me deram, não é? Eu fiz uma oração aos meus alunos no dia que desci a escada. A última aula na faculdade para a turma da Luísa. Cheguei em casa, sentei e não levantei depois, senão depois que terminei essas linhas. E com isso eu termino o que tenho a falar a vocês. Canto aos meus alunos, gente de fora e do Brasil inteiro, de muitas origens, de lugares do mundo, nacionais e importados. Já tive aluno gaúcho e parnanguara, paulista e potiguara, carioca e mineiro, de filosofia profunda ou de espírito ligeiro, alegres, felizes, de bem com tudo, outros nem tanto, mas todos de alma pura, transparente até no pranto. E quantas e quantos choraram, a mim trouxeram sua dor e seu desespero, sem tempero, e também vencida a timidez, de quando em quando as suas alegrias. Não sei porquê, mas os relatos mais ilustrados, com mais nitidez e detalhados, vieram das mensagens mais doloridas, dos retratos mais amargurados. Vieram daqueles a quem fiz questão de acudir, de demonstrar-me solidário. Quantas vezes, acho, não fui otário, não por ser o professor, mas por tornar a mim, ou tomar a mim, aquela sentida dor. Histórias tristes, de corações partidos, gente que era para chegar e não chegou, gente que não era para partir, e lá se foi. As mais marcantes, digo e repito, sempre foram as doenças da alma. Tentei e me frustrei, dizia sempre, tenha calma. Como professor, casei e descasei. Casei novamente,
porque jamais desacreditei que, apesar da dor e do desencanto, só o amor é capaz de nos salvar. Como professor, fui pai, 1, 2, 3, 4 vezes. Tudo faz sentido. Ter sido pai, depois de professor, ajudou-me ao menos um pouco a compreender o melhor ciclo do amor. Não sabia, e agora sei, que ser professor é ser pai e vice-versa. Será que algum dia a gente deixa de ser professor? A gente não é pai para sempre, então é professor para sempre. Com a palavra, quem comanda dá aula e avisa. Fernanda, Paula e Luísa, com quem desaprendi e reaprendi, muito mais como pai do que como professor. Fui severo, quase rude em tantas ocasiões. Sempre disse a verdade, no incentivo e nas repreensões. Jamais faltou-me como pai ou professor a coragem para apontar o caminho, a melhor direção. Fosse a estrada de paz ou de espinhos. Como professor, perdi meu pai e a minha mãe, meu sobrinho e meu próprio irmão. Perdi amigos distantes, outros no coração. Meus alunos e eu, nessas e muitas tristes horas, igualamo-nos na dor, nas preces e na oração. Não importa quem ficou ou quem já foi, é a vida que nos dá a maior lição. E me vou desta vida de professor. Estou feliz, fiz meu papel, dei aos meus alunos grande parte de mim. E quando minha voz já não estiver tão firme, nem tão boa, e quando as minhas pernas não puderem aguentar, talvez então estarei aguentando, estarei talvez mais quieto, alimentando uma tímida, quase escondida esperança, a de que, num dia qualquer, em um dos meus amados alunos, se lembre de mim. E sem jamais revelar quem sou, ou fui, registre, num poema de amor, a vida ou a dor que me teve como professor. Muito obrigado. Dando sequência a essa solenidade, convidamos a diretora do setor de Ciências Jurídicas, professora doutora Vera Carantes Chuiri, para fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Nossa querida vice-reitora no exercício da reitoria, professora Graziela Bolzon, nossa querida vice-diretora, professora doutora Maria Cândida, nossa querida chefe de departamento de Direito Privado, professora Kátia Kozik, nosso querido homenageado, professor Carlos Eduardo Manfredini Rappner. Gostaria ainda de saudar o nosso querido diretor da faculdade, professor Assis Gonçalves, que nos honra com a sua presença, em nome de quem eu gostaria de saudar todos os demais professores aqui da casa presentes. Gostaria de saudar a Adriana, a Paula, a Fernanda e a Luísa, em nome de quem eu saudaria a comunidade aqui da Faculdade de Direito. Tiago não está aqui presente, mas também estendo essa saudação a ele. Eu vou ser brevíssima. A fala não é exatamente da diretora da Faculdade de Direito, mas de uma ex-aluna, talvez da sua primeira ou segunda turma de Direito Comercial aqui da Faculdade de Direito. Não fui uma exímia aluna de Direito Comercial. O professor Marçal é testemunha disso.
A Márcia também é testemunha disso. Eu me esforcei muito no direito privado, mas os meus resultados não foram muito favoráveis. Mas eu tive a sorte de ter excelentes professores, assim como o professor Marçal e o professor Apner, a quem eu vou me permitir, pela afetividade, também chamar de dado. Então, a fala é dessa ex-aluna, que se tornou sua colega e que pôde, nesses anos todos, testemunhar a sua dedicação, o seu carinho e a sua cumplicidade com esta casa. E eu tenho certeza que hoje não é um dia de despedida, não é um dia de adeus, é um dia de até mais. Porque para quem, como você, Dado, forjou a sua identidade como professor, como advogado, nesta casa, será sempre um até mais. Porque esta sempre foi e sempre será a sua casa. Então, é apenas, talvez, um novo ciclo, esse, não é, da sua aposentadoria. Eu queria, em nome da faculdade, externar, e certamente a professora Maria Cândida, com quem também há laços profundos de amizade, cumplicidade e parceria, acho que corrobora o nosso profundo agradecimento, e também em nome do Departamento de Direito Privado, e dizer que esses anos todos a sua presença honrou não só a área do direito comercial e agora não é, do direito empresarial, mas do Departamento de Direito Privado. Então, o nosso profundo agradecimento, e eu espero que esse até mais, de fato, signifique a sua permanência aqui conosco, não com a obrigação, não é, das manhãs e do cumprimento da carga horária, enfim, mas da sua parceria, da sua vinda aqui, da sua colaboração com a nossa comunidade. Muito obrigada, Dado. Muito obrigada. Ouviremos, nesse momento, a vice-reitora no exercício da reitoria da Universidade Federal do Paraná, professora doutora Graciela Inês Bolzon de Muniz, para suas considerações finais e encerramento dessa solenidade. Bom dia a todos e a todas. Para mim é uma satisfação estar aqui, apesar de ser engenheira florestal. Eu tenho uma ligação muito forte com o setor de jurídica, sempre tive, na época do professor Fachin, tentando sempre na pós-graduação. Então, e sempre o que me chamou a atenção foi o carinho com que vocês tratam os ex-professores, os professores que se estão aposentando. Isso não é comum na instituição. Então, esse exemplo é muito importante, porque muitas vezes a pessoa se aposenta e é um hasta logo. Então, é uma das coisas que, por isso que eu estou aqui, justamente porque valorizar esse reconhecimento de uma trajetória dentro desta instituição. Então, queria cumprimentar muito carinhosamente aqui as minhas queridas amigas, e você teve a sorte de ter 4 mulheres poderosas aqui, a professora Vera, a professora Maria Cândida, a professora Karen, que são as que realmente eles têm também essa sensibilidade que traz junto para este reconhecimento de sua trajetória aqui na universidade. Queria cumprimentar muito carinhosamente você, Dr. Carlos Eduardo Dado, como lhe chamam aqui. Queria cumprimentar também a todos os professores, a cada um de vocês, que eu já não tenho o nome, o professor Assis Gonçalves, em nome de você também cumprimento a todos, e o professor Edson, que fez assim, bem caloroso, carinhoso, de seu grande amigo, contou algumas intimidades, que foi muito interessante.
Também queria cumprimentar e agradecer sempre ao professor Marçal, porque eu leio bastante e em todos os pareceres que tenho que dar, você está no meio. Eu disse, o Marçal poderia escrever menos, porque sempre citando que foi muito importante para nossa trajetória na parte do direito privado. Então, muito obrigada, foi muito importante ter todo o seu conhecimento. O meu querido Rodrigo, que sempre me está protegendo, que é meu anjo da guarda, professora Márcia, e queria cumprimentar muito carinhosamente a esposa Adriana, as filhas aqui presentes, que é um orgulho. E como diz o professor Carlos, eu também sou filha de imigrantes, sou uma imigrante, sou uma aqui que o Brasil me recebeu com braços abertos, na qual eu tenho muita gratidão também, sou filha de italiano, e me deixou muito emocionada suas palavras, e realmente ser professor não é só paper, ser professor, nós entramos em uma carreira que antes de ser professor era ser um mestre, um farol, um barco que lá, como você falou em sua poesia, de uma condução. Depois entramos na época que a CAPES vem aí, que nós temos que mostrar que temos que ser doutor, produção. Agora, chegamos que agora não nos vão avaliar mais por isso, sino que nos vão avaliar suas relações com a empresa. E eu acho que nós temos que definir que professor é o mestre, el que cria uma escola, el que ensina sua experiência que tem de fora para dentro. Então, nós temos que rever todos os conceitos de professor. Professor não é quem escreve paper, professor é aquele que se dedica com amor em suas aulas e transmite seu conhecimento e forma pessoas, seres humanos dignos, com ética, com princípio e com valores. É isso para mim ser professor. Então, meus parabéns e muito obrigada. E, como disse a Vera, esta é uma etapa. Nós temos aqui, se cultiva amigos, como já dizia Confúcio, se você quer ser feliz por um ano, plante grãos. Se você quer ser feliz por 10 anos, plante uma árvore. E se você quer ser feliz por 100 anos ou mais, plante amigos, seres humanos. Então, é isso que é o mais bonito de nossa profissão, que é formar amigos. Amigos que nos reconheçam, por favor, professor, professora, essa é a melhor semente que nós podemos fazer na vida. E cada vida se vai fechando ciclos e se abre outro, e acho muito bonito também esse agradecimento aos antepassados. Nós somos o que somos hoje, graças a todos nossos antepassados. Nossos avós, bisavós e quantos mais, até toda a nossa ancestralidade. E a palavra gratidão é o que nos está faltando hoje, gratidão e amor. E espero que a gente consiga sair deste momento, deste barco, que nos leve, e a única forma é com fé, com esperança, com gratidão e com amor, nós vamos vencer. E desejo a você um novo ciclo, cheio de novos desafios, porque a vida é assim, feita de desafios, e a gente não tem desafio, estamos mortos. Então, continue com esse desafio, com sua família. E na vida é assim, tem pontos negativos e positivos, o importante é estar sempre firme, presente, ser um pai, como você fez de suas filhas, e não só de suas filhas, de todos os estudantes, de suas secretárias, que são a Márcia, a Cláudia, que tenho muito carinho por elas aqui, que cuidam bastante de todos os professores que aqui passam, e que continuem o curso de Direito com essa palavra que é a gratidão por todos os professores que por aqui passaram. Então, desejo a todos um bom dia, e que o Senhor tenha muito sucesso em sua nova etapa. Muito obrigada. A Universidade Federal do Paraná agradece a presença de todos e deseja uma boa tarde. Obrigado.